Olá, aqui é o João Vitor, o Químico de Ferro, e na aula de hoje nós vamos resolver a questão número 123 do Enem 2021, PPL Caderno Amarelo. É uma questão sobre química que envolve a gente conhecer as estruturas químicas e interpretar informações sobre elas. Então vamos para a leitura do enunciado. Os compostos iônicos CaCO3 e NaCl têm solubilidades muito diferentes em água. Enquanto o carbonato de cálcio, que é o primeiro, principal constituinte do mármore, é praticamente insolúvel em água, o sal de cozinha é muito solúvel, né? O sal de cozinha é o NaCl. A solubilidade de qualquer sal é o resultado do balanço entre a energia de rede, que é a energia necessária para separar completamente os íons do sólido cristalino, e a energia envolvida na hidratação dos íons dispersos em solução. Comando: em relação à energia de rede, a menor solubilidade do primeiro composto é explicado pelo fato de ele apresentar maior. Então vamos ver isso aqui. O CaCO3 é um composto iônico em que você tem um átomo de cálcio que tem carga 2+, sendo atraído ionicamente pelo ânion CO3 2-, carbonato. O NaCl é um cátion Na+, sendo atraído por um ânion Cl-. Cargas contrárias se atraem, existe essa atração do tipo iônica, e aí o enunciado falou pra gente que o CaCO3 é praticamente insolúvel em água e o NaCl é muito solúvel. E a gente tem que responder por que esse CaCO3 tem uma solubilidade tão diferente do NaCl em água. Primeiro, a gente tem que entender o que é solubilização. A solubilização de um composto iônico envolve duas coisas. Envolve a quebra dessa ligação iônica e a formação de novas interações entre a água, que é um dipolo, uma molécula polar, e o íon correspondente. Nesse caso, como ele quer em relação à energia de rede, a gente tem que analisar a primeira parte, né? Por que essa quebra dessa ligação aqui é mais difícil do que a quebra dessa ligação? O que é maior nesse cara? Porque o comando envolve falar o quê? Esse primeiro tem menor solubilidade, né? É explicada pelo fato de ele apresentar maior o quê? E a gente tem algumas opções. Na letra A, está falando maior atração entre seus íons. Então ele é menos solúvel, é mais difícil quebrar essa ligação porque esses íons têm maior atração entre si. Isso é verdade? Sim, isso é verdade. Essa é a alternativa correta. Mas por que então que o cálcio atrai mais fortemente o carbonato do que o sódio atrai o Cl-, o cloreto? Por quê? A principal diferença entre essas forças de atração está na carga desses compostos. O cálcio que está ionizado, esse cátion cálcio, ele está com 2 elétrons a menos. Então ele tem uma carga positiva muito elevada. Enquanto o carbonato tem uma carga negativa elevada, porque ele está com 2 elétrons a mais em sua estrutura. Então essa atração entre cargas maiores é maior do que uma atração entre cargas menores. Essa é uma ligação forte, sim, mas aqui o Na está com 1 elétron a menos, o Cl está com 1 elétron a mais. Existem cargas, por isso é uma ligação iônica, mas essas cargas não se atraem tão fortemente quanto as cargas de 2+ e 2-. Então a força de atração aqui é proporcional à carga dos íons correspondentes. Então isso explica a maior força de interação entre Ca2+ e CO3 2- do que Na+ e Cl-. E se essa interação é mais forte, é mais difícil romper, portanto ele é menos solúvel, porque quando ele dissolve em água, significa quebrar essa interação. Agora vamos responder por que as outras estão erradas. Na alternativa B, ele fala de densidade do sólido. Densidade é uma relação de massa por volume ocupado. Aqui a gente tem íons maiores do que Na+ e Cl-. Logicamente, a massa molar do CaCO3 é maior do que a do Na+, Cl-, mas ele também ocupa mais espaço.
Só pelo tamanho dos íons e pela carga, não dá para a gente inferir essa coisa de se a densidade desse cara é maior ou menor do que a desse. E mesmo se desse, densidade não é algo que interfere na solubilidade. Você pode ter coisas muito densas que são solúveis e coisas pouco densas que são insolúveis. E vice-versa, você pode ter coisas muito pouco densas que são solúveis e muito densas que são insolúveis. A densidade aqui não importa para a solubilidade. Na letra C você tem energia de ionização. Energia de ionização, a definição dela é a energia necessária para retirar um elétron desse elemento, de um átomo desse elemento. Só que aqui, esse cálcio e esse Na+, eles já estão ionizados, eles já são cátions. Você já retirou, né? Se você tem um composto iônico dessa atração aqui, esse cálcio já está com 2 elétrons a menos. Então ele pode até ter uma maior energia de ionização do que o sódio, mas isso não faz diferença aqui para a gente. Por quê? Porque quando os sólidos eles já estão ionizados e essa energia de ionização também não tem nada a ver com solubilidade. A quebra dessa ligação não tem nada a ver com quão fácil é retirar um elétron do cálcio. Então não tem relação. Na letra D ele fala sobre eletronegatividade dos átomos, só que eletronegatividade é uma tendência desses átomos de atrair elétrons para si em uma ligação covalente, em uma ligação em que você compartilha os elétrons. Essa ligação Ca2+ com Co3 2- não é uma ligação covalente para começar, esse par de elétrons não está compartilhado, é uma atração entre íons positivos e negativos. A eletronegatividade não entra na equação aqui, porque ela só interfere em ligações covalentes e a gente só tem ligações covalentes dentro do carbonato. E esse carbonato, né, ele numa solubilização, ele não é quebrada essa interação. Então também não faz diferença. E na alternativa E, a gente tem maior polarizabilidade do íon carbonato. O que é polarizabilidade? É a capacidade desse íon formar polos maiores ou menores. Sim, o carbonato tem maior polarizabilidade do que o ânion, por exemplo, Cl-, mas isso também não influencia na sua maior capacidade de não ser solúvel. Por quê? Porque numa solubilização, quem é quebrada é a ligação iônica entre os íons, o cátion e o ânion. E a maior ou menor polarizabilidade do cátion ou do ânion pode influenciar no máximo numa dificuldade ou facilidade na solvatação. Depois, né, na segunda parte, né, na interação gerada, criada na solubilização. Como a gente está falando antes disso aqui, como a gente está falando de quebra da energia de rede desses compostos, a polarizabilidade não interfere. Então, a alternativa correta é a letra A, porque a força de atração, ele é menos solúvel porque a força de atração é maior, porque ele tem cargas maiores. Então, é uma questão bastante teórica que faz a gente pensar e é assim que se resolve ela.